Novos tempos, novos sentidos. A crise no abastecimento de água é o tema do nosso programa de hoje. As chuvas dos últimos dias não fizeram diferença nos reservatórios de Belo Horizonte. Em Minas Gerais, a Copasa, que abastece 600 municípios, informou que a crise hídrica é a pior dos últimos 100 anos. A empresa diz que, em média, a vazão dos rios do estado caiu 40%. Esse é o janeiro mais seco no estado desde 1910, quando começou a ser feita a medição pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda segundo a Copasa, o risco de racionamento de água no estado é grande e, por isso, é preciso economizar mesmo. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Não temos mais tempo a perder e precisamos mudar urgentemente os nossos hábitos. Vamos conversar com a especialista em meio ambiente, Lígia Vial. Lígia, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. E a crise é realmente grave, né? Qual que é a situação do estado hoje com a falta d'água? Bem, os reservatórios estão super baixos, o manancial do Rio Manso. Eu estive lá esse final de semana, por coincidência, os braços da lagoa vários já estão totalmente secos. A previsão é que talvez em março, né, a gente tenha que começar o racionamento de água na cidade e talvez até agosto, se não chover mais realmente, um racionamento bastante severo. Então nós temos uma previsão aí bastante ruim para a questão da falta d'água. E existe um vilão para a falta d'água? Eu acredito que não, são vários vilões, né? Acho que o principal vilão é o ser humano, óbvio, né? Mas isso é um conjunto de ações, né? Então, nós temos aí diversas atividades econômicas altamente destrutivas. Por exemplo, vou citar a agropecuária, né? Que é uma grande utilizadora de água, né? Que tem grandes supressões, né, de vegetação que também contribuem para essa escassez de água. Mas, no geral, é atividade econômica, emissão de gás de efeito estufa, isso tudo contribui para um cenário hídrico bastante grave que a gente vive hoje. Então, são vários vilões, né? Não são um somente. Eu li em vários lugares, ouvi, né, falar que essa crise ela é esperada, né? Ela era esperada. Então, por que nada foi feito, né? Por que chegou a esse ponto? Sim, isso é uma pergunta que todo mundo se faz. A gente sabe que, obviamente, por exemplo, em Minas Gerais, obviamente não é agora que a Copasa sabe que nós vamos ter racionamento de água e faltar água. Isso é uma previsão de muitos anos. A chuva já vem diminuindo, né? E, no entanto, nada foi feito. Eu acredito que o que a gente diz hoje é que meio ambiente não dá voto, né? As pessoas investir em questão ambiental, investir em programas ambientais, isso não é uma atenção hoje da sociedade em geral. O que não é de atenção da sociedade não vira atenção dos políticos. Então, só uma mudança estrutural, né, de visão de meio ambiente de toda a sociedade pode, então, pressionar o poder público para que faça ações que realmente solucionem a crise hídrica. Entendi. Minas Gerais é conhecida como a caixa d'água do país. Sim. E aí, qual que é a consequência dessa crise? Né? Qual que é a importância de Minas para o abastecimento? Sim. Minas hoje abriga assim, diversas serras, né, grandes áreas serranas aí, que tem as milhares de nascentes que são fundamentais para a recarga hídrica de grandes rios que vão atravessar o país inteiro, abastecendo diversos estados. Como, por exemplo, a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, hoje o Rio Doce também, né? Então, são rios importantes para vários estados e que dependem dessas nascentes, dessas áreas para poder começar aqui que eles nascem, né? Começam a fluir, depois eles vão pegando outros rios. E temos também a questão das veredas, que estão no norte de Minas, que são importantíssimas. Aquelas sim, são caixa d'água, né? Elas brotam que abastecem a região central aí do país, que também estão sendo
todas devastadas, pisoteadas por gado, com fogo, etc. Quais são as consequências da falta d'água? Muitas pessoas pensam logo no apagão. A falta d'água tem diversas consequências. O apagão, com certeza, vai ser uma delas. Mas eu acho que hoje nós temos um problema assim, água é uma coisa que ninguém vive, né? Então, hoje não adianta, por exemplo, você ser rico, que você não vai conseguir, se não tem água para você sobreviver, o dinheiro não vai fazer a mínima diferença para você. Então, você precisa de água para tudo hoje. Então, se você imaginar um cenário de total escassez de água, você pode imaginar um cenário de guerra civil, de saque. São Paulo mesmo está com uma, assim, com a prefeitura, é claro que lá não tem um cenário, é um cenário grave, mas não é total falta de água, mas mesmo assim a prefeitura já anunciou que está com medo de saque, de violência. Então você pode imaginar que um bem de consumo, né, que é necessário à vida humana, a falta dele tem diversas consequências gravíssimas. Né? Você fica sem luz, mas só que você não fica sem água. Não, você vive sem luz. Tá? A gente viveu sem luz durante quantos anos, Exatamente. né? Mas sem água não tem jeito. Não tem. Lígia, vamos conhecer então o projeto Oásis. É um incentivo, um novo incentivo aos produtores rurais. Eles têm que buscar formas para preservar e resgatar o meio ambiente. No final, traz um modelo de premiação para serviços ambientais prestados. Confira. Dorivaldo é credenciado do projeto Oásis e implantou um sistema de captação de água em sua propriedade. Essa água provém de chuvas e da nascente do rio, e ela é captada a 40 metros abaixo do nível da casa. Para amortecer a descida da água e diminuir o impacto de assoreamento no solo, o engenheiro construiu uma escadaria. Todo esse processo é para encher as 2 caixas d'água que abastecem toda a propriedade. O manancial aqui ele é preservado pela reserva, né, que é uma reserva do patrimônio natural. E os cuidados, o que nos credencia aqui para termos todo isso protegido, são os cuidados com a mata, cercar toda a mata, cuidar da questão do assoreamento, proteger mesmo toda a vegetação. E o manancial ele é protegido. Apesar de toda essa proteção, nós temos ainda sentido que a água ela vem cada vez ficando mais escassa. Ao longo aqui de 16 anos aqui na região é que nunca vi uma crise hídrica dessa natureza. Francisco Mourão é biólogo, membro consultivo da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, e um dos fundadores da organização. Dentro da associação, eles procuram incentivar os proprietários rurais a ter mais cuidado com o meio ambiente. O projeto Oásis é um projeto de premiação de proprietários rurais que conservam suas florestas, conservam seus mananciais de água. É um projeto que visa estimular essas ações de produtores rurais em relação à conservação dos seus recursos naturais. Nós estamos vendo essa crise hídrica que está afetando todo o sudeste brasileiro e também a região centro-oeste. Então, essa iniciativa ela vem de encontro a uma solução para esse problema hídrico. Se a gente tiver essa proposta replicada em várias áreas do estado, com certeza nós vamos amenizar esse problema no futuro. Lígia, o que as pessoas elas têm que fazer? Afinal, é um problema de todos, né? A falta d'água. Eu acho que a principal ação hoje, eu diria, é pressionar o poder público para fazer política pública de proteção à biodiversidade e à água. Hoje, essa questão está sendo muito debatida na mídia, é assim, o que fazer? Vamos economizar água em casa? Vamos racionar água? Isso é uma solução totalmente paliativa, nós sabemos que isso não vai resolver. A água hoje de uso doméstico em casa, é claro que é significante, mas não é tão significante a ponto de que a redução desse consumo vai resolver o problema hídrico. O problema hídrico hoje vai ser resolvido com programas de política pública de conservação, diminuição de desmatamento, recuperação de áreas de nascente, recuperação de áreas de preservação permanente. Então nós sabemos, por exemplo, que se não tem floresta, a água bate, escorre, ela não infiltra no solo e vai abastecer os lençóis freáticos que vão abastecer os rios, né? Então, a conservação de florestas é fundamental, a recuperação das bacias, né? Você fazer um diagnóstico dessa situação.
Dou um exemplo. O governo de Minas está anunciando agora como uma das soluções, né, do programa da crise hídrica, é a transposição do rio Paropeba, jogando a água para a bacia do Rio Manso, que abastece Belo Horizonte. Que é uma solução totalmente descabida, porque o rio Paropeba está secando e está morrendo como todos os rios. Então, nós fizemos, para mostrar para o governo, um diagnóstico da bacia do Rio Manso e do Paropeba, para ver a situação das áreas de recarga, as nascentes. A bacia está toda degradada, praticamente 95% dela. Ou seja, muito mais eficiente, né, do que fazer uma obra dessa, que tem um impacto ambiental gigante, que não vai solucionar o problema a longo prazo, é você recuperar as bacias, recuperar as APPs, recuperar as nascentes, cercar e aos proprietários rurais explicar a importância dessas nascentes, né? Como foi agora mostrado no projeto Oasis. Então, isso sim seria solução a longo prazo. Então, hoje, mais importante do que economizar, eu diria que a população se atentar para a questão ambiental e começar a pressionar os governantes para que a solução hídrica seja realmente, né, controlada com essas soluções de política pública. E a população, ela precisa sempre passar por um grande susto, né, para também tomar alguma iniciativa. Por quê, né, a gente se pergunta. Infelizmente, eu acho que essa questão ambiental, ela não está sendo debatida, não é de 2 meses para cá, é de muitos anos. A ANDA mesmo existe há 35 anos e a gente sabe como que é difícil chamar a atenção da população para isso. Então, acho que agora, quem sabe, né, com a crise hídrica, as pessoas não veem que é um problema imenente que vai atingir a todos nós. As pessoas achavam que a água também nunca fosse acabar. As pessoas acham que o desmatamento na Amazônia nada tem a ver com o que acontece dentro da casa dela. É mentira, acontece, uma hora ou outra isso vai respingar em você. Não adianta você ter dinheiro, não adianta, você vai sofrer com o problema. Então, assim, as pessoas precisam começar a acordar. A gente espera que a crise hídrica ajude, né, nesse processo de conscientização da sociedade para a questão ambiental. E você, pessoalmente, que trabalha, né, há algum tempo com a água, como que você enxerga essa crise agora? Eu enxergo como, assim, uma coisa esperada, infelizmente, né, que todos os ambientalistas, não só os ambientalistas, os cientistas estão alertando, né, alertaram, por exemplo, na aprovação do Código Florestal em nível nacional, né, no Congresso, falaram da importância de recuperar as APPs, né, para a questão hídrica, e mesmo assim o Código, por exemplo, previu que não precisa recuperar essas áreas. Então, ou seja, isso está sendo trazido há muito tempo pela comunidade científica, pelos ambientalistas. Eu espero que isso acorde, né, a população, assim, talvez ainda dê tempo, se a gente conseguir agora uma política séria da questão ambiental, e infelizmente tem que ser no mundo inteiro, porque o meio ambiente não tem fronteira, né, a gente consiga ainda reverter esse processo de escassez de água e de biodiversidade. Porque se não fizer nada, daqui a um tempo a gente vai acordar e pode aí ser tarde demais. A gente tem que conscientizar que a crise realmente é grave, está grávida. Sim. Lígia, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos aqui no Novos Tempos, Novos Sentidos. Eu que agradeço. Tá, obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem.